noite, domingo, semana começando amanhã, né? Porque a nossa semana começa na segunda. E vamos tirar hoje a previsão para amanhã. Hoje eu vou fazer a previsão do tarô mitológico. Mas antes eu quero falar alguma coisa. O que eu quero falar é assim, gente. Nós estamos nesse momento aí, todo mundo em casa, todo mundo, né? Espero que bem. E aí a gente tá recebendo muitas mensagens falando, né, que esse movimento de se internalizar, de ficar em casa, de voltar pra dentro, voltar pra família. Só que aí a gente tem que pensar uma coisa: será que esse é o seu movimento? Porque eu já recebi algumas pessoas, umas 2 ou 3 mensagens, que inclusive meu WhatsApp não para esses dias. Eu tava falando agora no meu story. Tá todo mundo em casa, todo mundo descansando, e eu passei o final de semana inteiro trabalhando, gerando conteúdo, fazendo plano, pondo curso no ar, mas não tô reclamando. Graças a Deus tem trabalho, né, gente? Porque imagina, não tivesse. Mas, e aí eu me questionei, eu tô contando isso porque aí eu me questionei também. Eu falei, gente, é o momento de ficar em silêncio, de ficar quieta em casa. E eu não tô conseguindo ficar parada. Aí eu fiquei me questionando, será que é ansiedade por causa do momento? Será que eu tô em pânico e não tô entendendo que eu tô em pânico por causa desse momento? Ai, desculpa, gente. Ai, eu sempre esqueço balanço, né, gente? Eu vou parar com isso uma hora, tá? E aí eu fiquei me questionando, será que eu tô em pânico e não tô percebendo e tô mascarando isso? Será que eu tô muito preocupada com as pessoas e por isso eu tô me comunicando mais? O que tá acontecendo? Que eu não tô conseguindo ficar quieta, no silêncio. Pelo contrário, eu tô falando muito mais do que geralmente eu falo com as pessoas. Porque a questão de sair, de precisar sair, de estar, né, socializando sempre. Eu já trabalho em casa, né? O meu consultório é dentro de casa. Eu já fico a maioria da minha semana e também do meu final de semana, porque eu não sou de sair para beber essas coisas em casa. Então essa questão da socialização, de né, corpo a corpo, já não me faz tanta falta. Eu gosto, mas não é uma coisa que eu procuro sempre e que me faz falta. Ficar em casa para mim não é incômodo. Já é minha rotina normal. E aí agora me deu uma sensação uma vontade de falar com as pessoas, de mostrar mais, tanto que eu tô trazendo muito mais conteúdo pra internet também, pro Instagram principalmente, né, e pro Facebook. E aí eu fiquei me questionando, gente, será que eu tô com dificuldade de olhar pra dentro? Será que eu tô com essa dificuldade? E aí começaram a chegar pessoas até mim falando dessa mesma dificuldade, falando, eu achei que era um momento de ficar em silêncio, mas me deu uma vontade enorme durante alguns dias de gravar um vídeo, de falar para as pessoas, e aí então eu resolvi fazer e me questionei se eu estava errada, né? Uma outra pessoa também me procurou falando que estava conversando com uma outra amiga, e aí a amiga falou, não é hora de fazer isso, não é hora, né, de pensar nisso, é hora de ficar em silêncio, é hora de sossegar. E aí eu comecei a me questionar também, porque eu também não estava em silêncio nem sossegada. Inclusive, trabalhei aí bastante esse final de semana pra internet. E aí me veio a seguinte questão: será que esse é o nosso momento? Porque o mundo inteiro pode estar num momento e o seu momento ser outro, né? Não ser outro, mas talvez não seja aquele movimento. E aí eu cheguei à conclusão de que a questão da gente se voltar para dentro pode também ser uma questão da gente se descobrir e se escutar. E quando a gente se descobre e se escuta e descobre quem é, a gente tem a tendência a externar isso mesmo sem querer, né? E querer mostrar isso pro mundo. E aí eu comecei a ver o meu lado, sabe? Eu comecei a ver que, tipo,
Gente, eu já fico em casa. Eu falo muito pouco com as pessoas. Eu falo mais com as pessoas relacionadas ao trabalho, com meus clientes, né? Poucos amigos, assim, eu converso sempre. Socializo sempre, tudo. É raro. E aí eu comecei a me questionar. Será que e aí eu comecei a perceber que eu nunca fui assim na vida. É um momento, de uns anos pra cá, que isso tá acontecendo. E não é que tava me atrapalhando, nem nada, não. E aí agora eu comecei a me perceber, mas será que o meu voltar pra dentro não é eu voltar a ser quem eu era? Ou voltar a externar a minha própria essência? E aí uma amiga minha ainda falou assim, né, que ela mora em outra cidade, diferente da família dela. E aí ela falou, mas o meu movimento, eu tô querendo me mudar agora nesse momento. Mas será que não é hora também de ficar quieta? E aí eu fiquei também questionando isso. Será que a essência dela, né, não é estar em família, perto da família dela, perto das pessoas que ela gosta? Então, gente, tá no momento de realmente de fazer silêncio, de voltar pra casa, mas voltar pra casa e fazer silêncio pra gente se escutar e se encontrar. Não é simplesmente ficar parada em casa em silêncio. Talvez você seja uma pessoa muito... que vive muito no automático, que trabalha demais, que vive com a cabeça no externo. Então talvez o seu movimento seja de realmente dar uma precisada aí de voltar para dentro, de ficar um pouco em silêncio, né? Mas e as pessoas que já fazem isso? Então, na verdade, esse movimento de voltar para dentro, eu comecei a compreender ele como um movimento da gente reencontrar a nossa essência. Então, muitas pessoas que já vivem nessa essência, já vivem o seu propósito, já estão dentro de si, elas não estão sentindo tanta necessidade de ficar sossegada, de ficar em silêncio, mas elas estão sentindo a necessidade de falar para as pessoas, de mandar mensagens ou de fazer mudanças na própria vida. Então, voltar para dentro e ficar em silêncio e ficar quieto, não é somente isso, né? Vai muito além. É também a gente entender o que o mundo, o que a vida tá pedindo pra gente. Então, é também você romper padrões, né? Romper o sistema que você vive se ele não estiver de acordo com a sua essência. Então, o silêncio é para isso. Pra gente poder olhar quem a gente poder enxergar o que a gente vive e ver se tá de acordo, porque eu já falei várias vezes com vocês aqui na previsão que a questão de 2020 é a gente se alinhar de uma vez com o nosso propósito. Então, acho que esse silêncio, quando a gente faz silêncio, quando a gente entrega, quando a gente perde o controle, eu sempre falo pra vocês, é quando a gente entra no propósito, é quando a gente chega no nosso propósito, é quando a gente consegue abrir mão de tudo que a gente de tudo que a gente imaginou que seria ou queria ser, né, de tudo que as pessoas imaginavam que a gente deveria ser e de toda a aprovação também das pessoas, para entender o que Deus, a vida, o universo quer da gente. Então presta atenção, porque às vezes você tá se pondo num movimento porque tá todo mundo falando que não é o seu movimento, sabe? Às vezes você precisa romper padrões de outra maneira, às vezes você precisa entrar na sua essência de uma outra maneira, né? Não é que é pra sair por aí fazendo tudo que quer, não, sair na rua e etc, não, né? É só observar se o seu movimento é necessário, é esse mesmo de ficar em silêncio, sabe? De se retirar, de meditar. Se não é um movimento de romper padrão, de voltar para casa, que às vezes é uma outra cidade, de voltar para sua essência, que às vezes você é um ser de luz, um mestre, um líder, né? Um guerreiro da luz e precisa falar para as pessoas a sua mensagem em vez de ficar só meditando, e as pessoas estão precisando de muitas mensagens nesse momento, né? Então, se atentem a isso, gente. Não é porque estão falando para todo mundo ficar quieto, calado, meditando, que esse vai ser o seu movimento. Pode ser, pode, mas não entrem no padrão, porque entrar nisso é um outro padrão, tá? Se você precisar entrar nisso, tá tudo bem também. Mas se esse não for o seu movimento, também tá tudo bem. Você não tem que seguir normas,
né? E às vezes o mundo tá precisando que você não faça isso nesse momento. Que eu tô vendo muitas pessoas precisando sair, precisando falar. Não sair de casa, tá, gente? Falar na internet ou falar com as pessoas que né? As pessoas que a seguem, não sei, né? Ou que tem contato com ela. Algo assim, tá? A previsão de hoje tá mais longa, mas é isso aí. Até esqueci de me apresentar, então agora já estamos na metade do vídeo. Não faz mais sentido, minhas cartas já caíram. Mas é porque a gente tá precisando nesse momento, né, de muitas palavras, principalmente. A gente tá precisando de muitas mensagens pra gente compreender o que tá acontecendo. Então eu tive vontade de fazer esse vídeo mais longo hoje. O de ontem também eu fiz um pouquinho mais longo, ensinando o ritual. Vocês já fizeram o ritualzinho de 2020? Me contem o que vocês acharam, mandem mensagens, por favor. Tá? Quem fez, quem vai fazer essa semana também, depois que fizer, me conta. Tá? Então vamos ver o que é essa segunda-feira e o que é essa semana. Que também vai ser uma semana de prevenção, né? Da gente ficar em casa. O que elas trazem pra gente, tá? Então vou pedir aqui pro dia 23 de março e pra semana do dia 23. Pro dia 23 de março e pra semana do dia 23. Tô fazendo com outro tarô. Tô esquecendo aqui, pensando assim, quantas cartas eu puxo? É tão automático o outro. Então vamos lá. Aqui nós temos, né, o eremita, os namorados e o 5 de espadas. Então, o eremita fala que é isso mesmo, né? Nossa semana vai ser mais devagar. No entanto, vai ser uma semana aí de muita sabedoria, né? De muito pensamento. Vamos pensar muito, porque o eremita é um velho muito sábio, né? Vamos ter que cuidar dos nossos idosos ainda. E o eremita também fala de silêncio, né? Ele fala de tranquilidade, de silêncio, de serenidade, de ter a maturidade para esperar o tempo passar, sem se afobar, esperando pelo que tiver que vir, sem correr atrás também. É só uma espera, né? É só aprender a lidar com os ciclos da vida, com a falta de controle, mas na serenidade. E isso trazendo uma sabedoria muito grande. O eremita, ele também fala de autorresponsabilidade. Inclusive, ele é uma carta que representa Saturno, que é um dos nossos planetas regentes aí do ano, né? E Saturno, ele fala de autorresponsabilidade. Então, também é um momento da gente se responsabilizar, porque se responsabilizando, a gente também tá cuidando do outro nesse momento. E fala que é um momento aqui com os namorados e os 5 de copas, um momento de escolhas. Escolhas principalmente das escolhas feitas pelo coração, aquelas escolhas que a gente tem que fazer por amor. Amor a nós e amor ao próximo, né? E amor aos outros. E também me remete aqui uma semana de como a gente vai ter esse momento, né? De pensar, de rever. Eu vejo aqui também escolhendo o que eu vou seguir? Meu coração, a razão, a sabedoria, o mundo, o amor, né? A justiça. O que eu escolho aqui nesse momento para minha vida? E quais escolhas na minha vida eu preciso fazer ou refazer, sabe? E isso vai ser um pouco pesado. Talvez algumas pessoas achem que seja muita responsabilidade, acham que não dão conta, principalmente essa coisa de ficar em casa, né? Já ouvi muita gente querendo sair, já vi gente, nada contra quem bebe, tá, gente? Tudo bem? Mas já comprando, né, bebida em casa, fazendo festa em casa, porque não dá conta de ficar no sossego. Mas enfim, para algumas pessoas vai ser muito pesado, para outras pessoas vai ser o momento de se tornar autorresponsável. E aqui o Sol é o regente do ano, né? Então eu vejo essa carta muito falando assim pra gente: toma responsabilidade para você. E é isso que esse ano vai nos ensinar. Já falei na previsão do ano,
né, do dia, acho que foi ontem. Eu vou pôr aqui o vídeo no final desse vídeo para vocês verem, quem não viu, tá? No vídeo que eu falo do ano novo, eu falo isso. O ano do Sol é um ano de Oxalá, regido por Saturno e Júpiter, então ele vai nos cobrar muita, mas é muita responsabilidade mesmo. E aqui é o Sol nos entregando, né, essa responsabilidade, falando assim, cresce porque você agora vai ser responsável por isso aqui. Então o que você fizer agora é sua responsabilidade, a espada tá nas suas mãos. Como é que você vai lidar com essa espada? Porque a espada, se a gente lida com ela com responsabilidade, ok, né? Ela nos dá poderes, mas se a gente não lida, a gente corta, né? A gente fere. A mesma coisa o sol, né? O fogo. Se a gente não lida com ele com responsabilidade, a gente se fere. Gente, então é esse o recado de hoje. Babado forte, né? Mas é isso, gente. Boa semana pra todo mundo. Fiquem de olho aí nos conteúdos. Tem muito conteúdo legal pra quem tá em casa essa semana. E até amanhã.